Chegamos até aqui porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus tem nos agraciado com palavras maravilhosas, mostrando o cuidado que esse Deus, que também é o nosso Pai, tem com cada um de nós, né? O bom pastor, de fato, cuida bem das suas ovelhas. Nós louvamos a Deus porque nós experimentamos esse cuidado. E o Senhor tem nos guiado e nos levado a verdes pastos, a águas de descanso. Por isso nosso coração se alegra em ver como o Senhor é suficiente para nós. Nós que não temos nenhuma capacidade, mas o Senhor demonstra, como desde o primeiro dia, né? Quando Ele tem um propósito, esse propósito ele se cumpre. Tudo para que o próprio nome dele seja glorificado. Porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Hoje a gente falar sobre a vida prática da igreja na sociedade, queria, mesmo que de uma forma breve, porque a nossa voz de fato está bem fraquinha durante esses dias, mas acredito que o Senhor vai nos dar graça para falarmos um pouco sobre a sua palavra. Vai estar trabalhando aqui dois textos. O primeiro dele, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17 somente. Se os irmãos já quiserem deixar marcado, aberto. O outro texto é Romanos 12, versículo 2. Primeiro, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Depois Romanos 12, versículo 2 somente. Primeiro, 2 Timóteo. Amém? Capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Romanos 12, versículo 2. Diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó Pai Santo, mais uma vez nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, declarando toda a nossa insuficiência e pequenez diante desse Deus que é eterno, que governa desde a eternidade passada e que faz todas as coisas como o Senhor mesmo quer, para que o Seu próprio nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor. E aprove ao Senhor manifestar tamanha graça sobre nós, criaturas antes caídas e desarraigadas da Sua presença, totalmente longe, Senhor, em nossos delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor que antes que existíssemos, Senhor, através da eleição da graça, que Paulo diz em Romanos, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos elegeu, para que no tempo oportuno pudéssemos chegar a Ti através desse caminho maravilhoso que o Senhor preparou para nós, que é o sacrifício vicário de Cristo naquela cruz, Senhor, destruindo toda a inimizade de nós para com Deus eterno e santo 3 vezes. E agora podemos nos alimentar na Sua mesa maravilhosa, com o banquete da Sua palavra, que nos transforma, que nos muda, que nos conforma à imagem de Cristo e leva a Sua igreja, essa que agora é separada deste mundo de trevas, Senhor. É o povo separado, santificado pelo Senhor. Nos leva agora a ter prazer na Sua palavra, a ter prazer nas Suas leis, a ter prazer na comunhão dos santos, a ter prazer em cantar louvores ao Senhor, a ter prazer, Senhor, e desfrutarmos da Tua presença santa numa conversa nos nossos lares, aonde nós estivermos, somente nós com o nosso Paizinho querido também, Senhor. Que coisa maravilhosa é pertencer ao Senhor e saber que a salvação vem do Senhor. Por isso a garantia, ela é eterna, de um Deus eterno que nos trouxe uma salvação eterna e que estará conosco eternamente.
Pedimos, Senhor, mais uma vez, encarecidamente, Senhor, fale com nós, pelo Teu Espírito que já habita em nós. Continua nos guiando a toda a verdade, para que mais uma vez, um pouco mais, Jesus Cristo seja glorificado por meio da sua igreja. Louvamos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de falar da prática da igreja na sociedade, primeiramente nós gostaríamos de falar da saúde da igreja enquanto corpo, né? Nosso irmão Léo, pela manhã, falou sobre a anatomia, né? Trazendo os ensinos de Paulo. A igreja sendo representada como um corpo, cheio de membros, e assim cada membro tem a sua importância no corpo. Hoje nós queremos iniciar também um pouco nesse caminho, aproveitando o gancho do Léo, falando sobre algo dentro desse corpo, Léo, algo microscópico, digamos assim. Porque como nós vemos, né, muitas das coisas da Terra, os irmãos têm falado isso durante os dias, muitas das coisas que temos aqui, elas espelham aquilo que é eterno. Temos aqui, os irmãos falaram sobre a questão do casamento, do próprio corpo de Cristo. E queremos extrair algo também que nós vemos muito, muito marcante dentro da saúde da igreja e a saúde do corpo, né? Por isso nós vamos primeiro para 2 Timóteo 3,16, onde diz que o que o homem e a mulher de Deus precisa para gerar frutos, para que esse Deus glorioso que nós vimos que nos elegeu lá atrás, nos escolheu antes, para que ele seja glorificado nesse nosso corpo, é necessário que sejamos habilitados. E essa habilitação não é como aquela de quem dirige carro, ou como a habilitação de alguém que faz uma faculdade para poder exercer seu cargo, não. A habilitação de um servo de Deus para que venha glorificar o seu Deus é o estudo das Escrituras. Aquilo que nós aprendemos desde o princípio, no meio, ontem, hoje, vamos aprender até o final. Até que o Senhor nos leve totalmente para Ele no corpo glorificado. A sua palavra continuará nos tornando habilitados para toda boa obra. Vamos ler novamente lá o versículo 16 e 17 de 2 Timóteo, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não é o tempo de igreja, como a gente tem falado, não é um seminário, né? Não é nada que nós carregamos de conquistas nesse mundo, nessa terra. O que nos habilita é a palavra do Senhor. Porque afinal de contas nós nascemos de novo. Nós tínhamos uma maneira de viver lá fora. Que aprendemos com os nossos pais, principalmente, né? A gente traz tudo aquilo dentro de nós, as maneiras do marido agir com a esposa, como nós erramos, e as mulheres de agir como nós erramos, né? E o Senhor vai nos lapidando, vai nos tornando habilitados para agir com a nossa esposa, e tornando a esposa habilitada para agir com o seu marido, tornando os pais habilitados para agir com seus filhos, e nos tornando habilitados para agir com esse mundo caído. É o que nós vamos ver na parte final, testemunhando de que Jesus Cristo veio e Ele agora habita em nós. Por isso o Evangelho vai ser anunciado nos 4 cantos da terra, até que o Senhor traga todas as suas ovelhas que estão por aí afora, apenas um, para que no final haja apenas um aprisco e um só pastor, né? Como nós cantamos ali, o autor da minha fé. Na eternidade vamos ver aqueles nossos amigos, que Cristo também tornou nossos irmãos, né? E lá estaremos para sempre com o Senhor. Então é isso que nós pregamos. Primeira vez que o irmão Fábio, tivemos contato com o irmão Fábio, é o que ele falou. Só precisamos da palavra. Né, Léo? É o que nós pregamos, é o que nós aprendemos, e nós temos tudo. Porque o Deus, esse Deus maravilhoso que também é o nosso Pai, nos deixou o manual. Como diz o Salmo 1, para que nós possamos não fazer como aqueles que vivem na roda dos escarnecedores,
buscando os conselhos deles mesmos, né? E vivem nessa vida de pecado, de destruição, mas são chamados agora para meditar na sua lei, de dia e de noite, para saber como agir com a esposa, para saber como agir com o marido, para saber como agir com o filho, para saber como agir com o patrão, com o empregado, com os pais, porque a palavra de Deus nos habilita para todas as coisas. O 17 vai dizer a fim, ou seja, a finalidade da correção das Escrituras em nós, do ensino das Escrituras em nós e da sua também repreensão. Nosso irmão Léo falou aqui como isso é importante também na igreja. A palavra de Deus nos repreende, nos traz de volta, e ela também nos corrige e também nos educa com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda boa obra que nós realizamos deve levar glória ao Senhor, porque é Ele que realiza através de nós, através da sua palavra que nos muda, que nos transforma. E aí começamos a agir como Cristo agiu quando esteve aqui. Por isso nós somos conformados à imagem daquele filho que era o unigênito, que se tornou também o primogênito. Então eu queria compartilhar com os irmãos trazendo aqui um paralelo, uma correlação entre a saúde do corpo e a saúde da igreja. E dentro, primeiramente, da saúde do nosso corpo, gostaria de falar sobre grupos celulares, que são tão importantes para a saúde do nosso corpo. Eu separei 3 deles, que são as células mais importantes que há no nosso sangue. Porque um sangue saudável é um corpo saudável. E hoje a maioria das doenças que nós vimos que tem no nosso tempo são diagnosticadas através do exame de sangue. E não é à toa, porque ali nós vemos a alteração. O primeiro grupo de células que eu queria falar com os irmãos hoje são chamados de plaquetas. As plaquetas, elas têm a importância de trazer, de fazer uma delas, de fazer a coagulação do sangue quando há um corte, quando há uma ferida, né? Elas vão ali, então, elas estancam aquele sangramento, fazendo com que aquilo feche, né, juntamente com as outras células, então, e aquela ferida, ela começa a ser, então, curada. Então, quando você faz um exame e os níveis de plaquetas estão baixos, vou pegar um exemplo bem fácil aqui, por exemplo, a própria dengue, nós sabemos que as plaquetas vão lá para baixo, né, suquinho de inhame com laranja, então o nosso sangue começa a ficar, ele perde a sua viscosidade, ele começa a ficar ralo, como, não sei se você já tiver, deve conhecer alguém que já teve, por exemplo, dengue hemorrágica, eu tive quando eu era adolescente, começou a aparecer pintinhas da barriga e tal, ela se torna perigosa justamente porque pode ocorrer uma hemorragia interna, a pessoa vir a morrer. Ela perde esse poder de coagular o sangue, de manter a sua viscosidade ideal, para que então o corpo continue sendo saudável. O segundo grupo de células são as hemoglobinas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. Quando você vai no médico lá, eles fazem um exame no exame de sangue também, eles vão saber como é que está o seu saturamento de oxigênio, que o ideal é entre 100% e 95%. Se abaixar disso, já pode estar tendo uma enfermidade muito grave. Outras medidas são tomadas. Então, esse grupo de células, irmãos, está dentro do nosso sangue, são responsáveis pelo transporte de oxigênio, promovendo uma respiração celular adequada. Os irmãos vão entender um pouco mais para frente, tá? Agora, só o início da explicação. Então, o segundo grupo de células são chamadas hemoglobinas, para que mantenha o nosso corpo com uma oxigenação, as nossas células perfeita, de maneira que a nossa vida, a nossa existência seja uma vida saudável. Terceiro grupo são os leucócitos, importantíssimos também. Aquele grupo de células que combate as infecções, como se fossem os soldados, né? Que são chamados para uma guerra. Então eles vão para lá, bum. Você faz certo exame, vai ver que os leucócitos estão lá em cima. Por que será? O seu corpo, como uma resposta imune, ele está produzindo muito mais leucócito do que o normal, para combater aquela infecção, aquela inflamação.
Então é muitíssimo importante que a gente tenha cada vez mais imunidade no nosso corpo. Por isso a alimentação mais saudável, né? Para aumentar a nossa imunidade, né? De forma bem rápida, eu queria pegar esse exemplo do sangue, porque para que o corpo esteja saudável é necessário que esses três tipos de células estejam na quantidade adequada, para que o corpo não sofra, então, um dano. Então podemos dizer que o sangue está para o corpo, assim como a palavra de Deus está para a igreja. E é essa correlação que eu gostaria de fazer agora. Porque, pegando esse primeiro grupo de células, nós falamos dessas plaquetas, que são responsáveis ali por essa coagulação do sangue. Quando o corpo sofre um corte, uma ferida, um machucado, dessa mesma forma, a palavra de Deus é ela que vai trazer a cura quando alguém do corpo de Cristo está machucado. Quando houve algum problema, Léo trouxe o fato aqui que ocorreu para nós também. Então o que o Léo fez? Ele levou a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está para a saúde da igreja, assim como o sangue está para a saúde do nosso corpo. Tudo está no nosso sangue. Então, se não tivermos a palavra de Deus para socorrer no momento em que o corpo de Cristo sofre um machucado, em que todo o corpo sofre, como o Léo falou, todos nós sentimos. Por isso nós falamos aqui da habilitação que o Senhor nos dá por sua palavra, né? Ela corrige, ela educa, ela exorta, para que sejamos habilitados. Então os obreiros da casa do Senhor, os presbíteros, devem mesmo manejar bem a palavra. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, para cuidar dos demais irmãos. Para que quando houver um ferimento, algum irmão ferido, alguma parte do corpo, como o Léo falou, o dedo, a orelha, o olho, os irmãos vão até lá, então agora, né? E com a palavra de Deus venha sanar aquela ferida. Se o irmão estiver desesperançoso, fala para ele Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, meu irmão. Eis que estou convosco todos os dias. Então a palavra de Deus, Romanos 5:1. Temos paz com Deus, meu irmão, né? Então, a palavra de Deus, ela é responsável por manter a saúde da igreja, irmãos. É isso, sobre isso que nós estamos falando aqui. Essa comparação nada mais é do que isso, né? Então nós vemos, né, Léo, a comparação do corpo de algo glorioso, então aquilo que está dentro dele. Não é à toa que o Senhor disse que a sua palavra, ela penetra até a divisão da alma, entre juntas e medulas. E é justamente na medula do corpo humano onde é produzido o nosso sangue. Se não me engano, acho que são 5 tipos de ossos. É produzido ali dentro o nosso sangue. Então, espiritualmente falando, a palavra do Senhor, ela entra, nos gera uma nova vida. E agora essa palavra produz vida em nós. E a igreja se torna uma igreja saudável. Por causa da vida que há na igreja, causada por essa palavra, que foi e penetrou até o mais profundo. E nos fez novas criaturas, nascer de novo, para a glória do Senhor. E o segundo, né, tipo de célula que a gente faz essa comparação, falando dessa hemoglobina, falando do oxigênio, falando da vitalidade do corpo. Né? Você respira suave, você vê uma vitalidade. Agora, quando há algum problema no seu pulmão, que dificuldade que é para respirar? Pneumonia, né? O nível de oxigênio agora, ele abaixou. Então, a palavra do Senhor, ela é usada para curar aquele irmão que no momento ele está desanimado. É como se estivesse com dificuldade de respirar. Abra comigo em Salmos 19, versículos 7 e 8. E tem mais um texto comprovando a maravilha que a palavra de Deus causa no corpo de Cristo. Quando há alguma dor, algum problema, quando há irmãos desanimados. Salmos 19, versículo 7, versículo 8. Para aquele irmão que está triste, sem esperança,
está até em depressão. Eu e o irmão Léo temos conversado bastante, falando bastante sobre isso, né? Não somos contra a psicologia é importante, ela ajuda em muitas áreas, mas a doença da alma, quem cura é a palavra de Deus. Diz aí, versículo 7 e 8 do capítulo 19 de Salmos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Está triste? Vai a palavra de Deus. Sua alma está apertada? Está difícil a situação? Claro, todos nós passamos, né? Mas vá a palavra de Deus, porque ela restaura a sua alma. A nossa esperança está aqui, irmãos. Tudo aqui vai passar, o nosso Senhor há de voltar. Então a palavra de Deus, ela cura o corpo de Cristo em todas as áreas. Não importa se está ferido ou se está desanimado. A palavra de Deus, ela sana tudo, porque ela é tudo que a igreja precisa. Eis aqui o tesouro da igreja na terra, a palavra. É o verbo de Deus. Não existe um cristianismo sem as escrituras, porque o Cristo que nós cremos é o Cristo das escrituras. Por isso não há igreja sem a palavra de Deus, sem a palavra de Cristo. Um corpo sem cabeça é mula sem cabeça. Não tem como. Mas quando Cristo governa a igreja, a sua palavra traz saúde. O terceiro ponto, que nós falamos desse grupo de células são os leucócitos. São chamados são aqueles que trazem imunidade, que combatem as infecções. São aqueles que estão ali de prontidão para quando houver algum problema, seja ele grave ou não, uma infecção ou uma inflamação, eles vão até lá combater. E é isso também que a igreja faz. É isso que o corpo de presbíteros faz. Se tiver algum problema, independente que seja grave ou que seja, é a palavra de Deus também que vai curar. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Então a palavra de Deus, irmãos, ela é tudo que a igreja precisa. A saúde da igreja só vai vir através disso aqui. Não é entretenimento. Não adianta. Se o irmão está com problema, eu vou até a casa dele para quê? Só para tomar um café com ele e voltar para minha casa? Fui visitar o irmão? Ou ver um jogo de futebol? Não. É a palavra de Deus, porque ela está para a saúde do corpo, assim como a saúde do corpo está, o sangue está para a saúde do nosso corpo. Por que eu trouxe essa primeira parte? Porque antes de darmos testemunho, antes da igreja influenciar lá fora, precisamos primeiramente ser curados pela palavra do Senhor. Ser uma igreja sadia. Qual testemunho nós vamos dar lá fora? Se há tanto escândalo aqui dentro. Então é necessário que nos tornemos primeiramente, como diz aqui Paulo a Timóteo, habilitados para a boa obra. Porque manifestar Cristo lá fora também é uma obra que glorifica o Senhor, né? Precisamos, então, estar totalmente preparados e habilitados. E quando falamos da igreja, também falamos das famílias. Por isso, os maridos, a começar em mim, precisamos mesmo trazer a palavra para as nossas esposas, para que a nossa casa seja uma casa saudável. E também as esposas devem ir às escrituras, para que possam ajudar também os seus maridos. Porque ninguém aqui é super-homem. O homem é o cabeça, mas a mulher está aqui colocada do lado. Vocês precisam ajudar o marido de vocês também. No cuidado com os filhos. Porque a palavra de Deus é tudo que o Senhor deixou para nós, irmãos. Para que vivamos bem-aventurados, como diz o Salmo 1. Uma família feliz não é família que não tem problemas, que não tem dificuldade, que não tem enfermo na família, que não tem problema financeiro. Não. Uma família feliz é uma família que entende que o reino de Deus está manifestado aqui na sua palavra, que nós somos salvos por essa graça maravilhosa e ninguém pode nos arrancar das mãos do bom pastor. Não há ninguém que nos arranque. Mas enquanto estivermos aqui,
o Senhor ainda quer que vivamos na sua presença, aplicando a sua palavra em todas as áreas do nosso lar. Para que quando vier o menor problema que seja, a palavra esteja ali de prontidão. Como o leucócito, como a hemoglobina e como uma plaqueta que venha sanar, que venha coagular, que venha estancar aquele problema. E quanto mais rápido o corpo se estabelece. Então a palavra de Deus é aquela que nos habilita para podermos dar testemunhos de Cristo lá fora. Romanos 12, versículo 2 que nós lemos. Vamos ler também o versículo 1, irmãos. Romanos 12, versículo 1 e 2. Versículos 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Paulo, após trazer uma narrativa, a mensagem do Evangelho completa, gloriosa, maravilhosa, até chegar aqui no capítulo 12, após ensinar aos irmãos sobre a justificação pela fé, sobre essa nova vida em Cristo, sobre essa garantia, a segurança que temos do capítulo 8, que é glorioso, passando pela salvação dos judeus, ele chega aqui no capítulo 12, falando justamente sobre a prática agora da igreja, como a igreja deve viver. E ele chega aqui rogando aos irmãos, ou seja, irmãos, depois de tudo isso que eu vos ensinei, como se Paulo estivesse falando conosco agora, irmãos, após tudo isso que vocês aprenderam até chegar aqui hoje, nosso penúltimo dia, ele diz: rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo disse que o nosso culto ao Senhor não é somente hoje, amanhã pela manhã, na próxima reunião. O culto ao Senhor é uma dedicação da nossa vida a Ele. E não há outra forma de isso ser manifestada a não ser uma vida cheia e plena da sua palavra, irmãos. Porque é a forma de nós glorificarmos ao Senhor é praticarmos a sua palavra, não tem outra forma. Né? Filhos nascidos agora, filhos que agradam o Pai, são filhos que obedecem. Claro que somos falhos, precisamos uns dos outros, exortai-vos uns aos outros. Mas é isso que Paulo diz, irmãos, apresente ao Senhor o vosso corpo agora vivo. Né? Cristo foi o último sacrifício. Não preciso mais matar animais, sacrificar nada. Agora se tornem vocês mesmos um sacrifício vivo ao Senhor. Vivam de maneira que o glorifiquem agora. Santo e agradável. Aí ele entra no versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai. Não transformai este século, não. Não, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somos nós que devemos ser transformados pela sua palavra, para que então venhamos a reluzir como o lumieiro que Jesus fala que fica no alto, para que todos possam ver e dar glória ao Senhor. Como nós cantamos aqui, né, a nossa unidade, né, para que venha ser venha soar como um testemunho de que Cristo reina em nosso meio, de que fato o amor de Cristo habita em nós, o amor prático. Então ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vírgula. Para que? Com a finalidade de quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? É que vivamos a sua palavra até que Ele venha. Qual a vontade de Deus para a sua igreja? É que a sua igreja esteja pautada na sua palavra, para que quando vier problemas, e eles vão vir, independente se é pequeno ou se é grande, se tem muitos ou poucos irmãos,
Deus deixou a sua palavra para que venhamos a corrigir, a educar, a exortar e a instruir na verdade, para que toda a igreja se torne agora, sendo um só corpo, um corpo saudável. Porque isso traz benefícios para nós. Nós vamos experimentar com a renovação da nossa mente. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a nossa vida, a nossa mente sendo transformada pela sua palavra, estou lembrando agora do livro que eu estava lendo, de John Piper, Encontrando Deus, se eu não me engano, ele falando é isso, né, Léo? Em busca de Deus, ou coisa assim. Ele dizendo que, pelas suas manhãs, ao invés de começar orando como ele fazia, a sua vida teve uma mudança quando ele passou primeiro a ler as Escrituras, meditar nela. E diz que daqui a pouco ele se pegou já em total quebrantamento diante do Senhor, em total humilhação diante do Senhor, por a sua maravilhosa palavra, pela revelação do Senhor que transforma a nossa mente. E daqui a pouco já estava intercedendo, já estava orando e passava um longo tempo na presença do Senhor. Porque é isso que a palavra de Deus faz em nós, irmãos. A oração, tudo isso é fruto de conhecimento, de entendimento da palavra. Por isso nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, nós lemos a palavra ela faz tudo em nós. Que adianta fazer uma oração de meia hora com palavras bonitas, mas o Senhor nos ensina a como orar também na sua palavra. Por isso nós não rezamos fazendo repetições, mas nós oramos, porque a palavra nos ensina como orar, né? Ela vai nos mudando, nos lapidando, e nós não paramos de orar como nós queremos e passamos a orar como a palavra nos instrui, né? Primeiramente com ações de graça. Oh Deus, tu és maravilhoso, o que o Senhor já fez por mim na cruz, essa salvação eterna. Então você começa então a se derramar diante do Senhor, em oração, em gratidão pelo que Ele é. E então nós vamos ver agora um exemplo de alguém que estava cheio da palavra do Senhor, que estava dando testemunho para os de fora, independente do que pudesse acontecer. Quero que os irmãos abram, por gentileza, em Atos 3. Atos 3, versículo 15, primeiramente, vai dizer assim: Dessarte, diz aqui, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro aqui e João perseguidos por Cristo ter operado aquele milagre naquele coxo. Aqueles homens maus estavam perseguindo eles aqui porque eles falaram que aquele homem se levantou em nome de Jesus. É por esse nome que nós somos perseguidos. Por esse nome que nos salvou, que nos trouxe vida eterna. É esse nome que nós representamos nessa terra, irmãos. É por causa do nome dele. Então Pedro aqui sendo perseguido, mas ele diz, o autor da vida, ou seja, Cristo, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhos. Pedro e os demais apóstolos ainda foram testemunhos oculares da pessoa gloriosa de Cristo. Versículo 18. 18, 19. Versículo 19, ele diz, arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Versículo 20, a fim de que, da presença do Senhor,
venham tempos de refrigério e que envie ele, Cristo. Isso aqui é uma profecia a respeito da vinda do Senhor. Então Pedro, ele está aqui como uma testemunha ocular de que Jesus era o Cristo, de que ele ressuscitou e que ele agora está operando os mesmos milagres. Porque ele está agora curando, manifestando a sua glória através dos seus discípulos. Então Pedro se achega diante daqueles homens e diz: eu sou uma testemunha de que Jesus Cristo veio, de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. Então ele não se importou com o que os homens poderiam fazer, porque ele entende que a partir do momento que o Senhor o salvou, ele agora se torna uma testemunha daquele que o salvou, independente do que ele pudesse enfrentar. E é para isso que nós somos chamados. A igreja, quando ela é curada com a palavra de Deus, é convencida de que ela é a verdade. Aonde nós formos, irmãos, nós somos uma testemunha de Cristo. Ainda que nós não temos visto corporalmente como Pedro viu, mas pela fé que habita em nós. Nós o vemos pela fé, mas temos a certeza, a convicção de que um dia nós o veremos como ele é. Aleluia. Essa é a fé, irmãos, pois nós somos testemunhas dele. Apocalipse 3 também, por gentileza, irmãos, abra comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Diz assim, versículo 8, Apocalipse 3: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse 6, 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nós somos chamados e nós seremos perseguidos por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Esses irmãos do Apocalipse foram perseguidos, foram mortos. Nós também poderemos ser. Mas, se a palavra de Deus tiver mudado a nossa mente, nós vamos com ela até o fim. Aonde nós vamos anunciar quem é Cristo. Porque uma testemunha não é chamada, né, para ficar em silêncio diante do juiz. Chamar a testemunha tal, vem aqui. A pessoa fica ali parada. Testemunha é chamada para expor, irmãos. De fato, Jesus Cristo veio, ele é o Senhor. Eu sou testemunho de que Cristo veio, porque ele me transformou. E agora, dentro de mim, é o Espírito de Deus que testifica com o meu Espírito que eu sou filho dele. Para onde nós formos chamados para ir, nós somos uma testemunha viva. E a igreja é chamada para guardar a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, porque não tem como separar. Porque, como nós falamos no princípio, o Cristo que nós cremos, que nós pregamos, é o Cristo das Escrituras. E é ela que nos convence. Né? Porque a salvação vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É com este livro que nós vamos comprovar a vinda de Cristo, irmão. Que ele é o Senhor. Aqui estão as profecias acerca dele, e nós cremos nela. Por isso a igreja é a igreja da palavra. Por isso a palavra traz a saúde, traz o testemunho, ela faz tudo em nós, é onde nós somos, nós vamos levar a palavra. Testemunhando que Cristo veio e que ele ainda há de voltar. Ainda que viemos a ser levados a momentos que a nossa vida esteja em jogo, nós não nos preocupamos, porque o nosso bom pastor, além de nos levar a pastos verdejantes, a águas de descanso, no vale da sombra da morte também está conosco. Aleluia. Ainda que venhamos a morrer, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que o Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos. Aleluia. Esses são homens que de fato conhecem o Senhor, irmãos. A glória do Senhor, como nós falamos, o seu propósito eterno. Essa vida se torna muito pequena quando conhecemos, como nós falamos, né? Se
estudo maravilhoso que o irmão Léo trouxe, conhecemos a eternidade de Deus. E aí nós conhecemos a eternidade também da igreja. Como não falar disso? Como não anunciar? Como não ser um testemunho disso? Ainda que a nossa vida tão pequena e curta que esteja em jogo, não pode se comparar com a glória que há de se manifestar, como disse Paulo. Porque nós somos chamados para testemunhar, agora sim, nesse mundo aí fora, que Jesus é o Senhor, que Ele veio, como as Escrituras disse que Ele viria, e que Ele há de voltar, e nós cremos com toda a nossa alma, não simplesmente da boca para fora, como o livro que nós decoramos algumas palavras, não, Ele há de vir, porque o Espírito que habita em nós é a garantia. Como ele diz, eu não dei a vocês, em Romanos 8, eu não dei a vocês um espírito para que vocês venham viver atemorizado como antes, com medo do Senhor. Ah, se eu não fizer isso? Não, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, aleluia. Pai, te damos graças, Senhor. Porque o Senhor faz tudo, o Senhor tem feito tudo em nós. A sua palavra tem causado toda a mudança na vida da sua igreja, Senhor. Porque o Senhor, além de nos salvar na eternidade passada, o sangue do Cordeiro já era conhecido. Os seus propósitos estavam todos determinados pelo Senhor. Mas mesmo assim o Senhor se revelou a nós e nos alcançou. No tempo oportuno, demonstrou que nós fazemos parte dos planos do Senhor. E como nós vimos em Apocalipse 21, a igreja do Senhor, ela é preciosíssima aos teus olhos, Senhor. Por isso o Senhor tem cuidado de nós com a sua maravilhosa palavra. O Senhor tem nos educado, o Senhor tem nos corrigido, tem nos guiado a toda a verdade e tem nos habilitado para toda boa obra, Senhor. É necessário que a sua palavra esteja, Senhor, no coração da sua igreja, Senhor, para que jamais alguém venha receber algum tipo de glória, mas que somente o Senhor da palavra, aquele que nos cura, que nos sara, aquele que traz alegria à nossa alma, aquele que traz uma paz em nosso coração, receba toda a glória e todo o louvor. Por isso nós somos chamados o povo da palavra, o povo da Bíblia, Senhor. Pai amado e santo, nós te exaltamos, porque é o Senhor que tem nos dado todas as coisas. E a sua palavra, Senhor, é o que nós temos de mais precioso nessa terra. Tira ela, Senhor, e não temos mais nada, porque ela nos mostrou o grande amor com o qual o Senhor nos amou. E o Senhor tem continuado a nos amar, Senhor. E como um pai cuidando dos seus filhos, tem nos instruído com a sua maravilhosa palavra. Senhor, graça te damos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.